No primeiro livro de Reis, no capítulo 3, 1 Reis, capítulo 3, no versículo 16, diz assim: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. A prostituição é algo que, sem dúvida, né, está presente na sociedade e que causa muitos danos, muita tristeza, muita dor. No Brasil, desde 2002, nós temos incluído essa ocupação reconhecida no Ministério do Trabalho. Não pesquisei para saber quantas pessoas têm registradas com essa ocupação, mas eu acredito que dificilmente alguém gostaria de apresentar, ainda que possa ser que já tenha se acostumado com isso, mas apresentar na sua carteira de trabalho a experiência como uma prostituta. Imagine essa situação. Conhecidas como profissionais do sexo. E a prostituição, sem dúvida, gera muitos problemas no mundo. Nós temos muitos crimes que são cometidos por causa da prostituição. Nós temos o tráfico de mulheres, nós temos prostituição infantil, sem contar com a destruição interna das pessoas, de cada um. A profundidade da tristeza, daquilo que ela está passando. A Bíblia, em Deuteronômio 23, não precisa abrir, no versículo 17, nós iremos ler 1 Reis somente, no capítulo 3. A Bíblia diz que a prostituição é abominável. Depois você pode ler, quem quiser anotar, 23, versículo 17 e 18. Ou seja, é um pecado em que sequer, quando se fala dos sacrifícios, se menciona o perdão para este pecado. O que nos remete o quão valioso é o perdão de Cristo nas nossas vidas. Considerado como uma abominação a prostituição. E nós temos muitos problemas, como já falado, mulheres que realizam aborto por causa também da prostituição. Ou filhos que nascem sem os seus pais, ou sem saber, ou no meio daquele ambiente. Quantas não são as crianças que nascem nesse ambiente? Em Apocalipse 17, descreve a grande meretriz, o link que a Bíblia faz entre a prostituição e a degradação moral em grande escala do ser humano e da sociedade, e não também distante da noiva de Cristo. A Bíblia faz comparativos relacionando a prostituição com o caminhar do seu povo, com o seu povo. Jesus fala sobre noivado, sobre pureza e fidelidade. Assuntos estes que são relacionados também à família e envolvem a estrutura da nossa sociedade, do nosso bairro, do nosso país, da nossa igreja
a estrutura das nossas vidas. Noiva ou prostituta? Noiva ou prostituta? Qual a posição e quais os benefícios que temos quando nós obedecemos a Deus, quando nós temos o cuidado com a nossa família, o cuidado com a nossa vida, o cuidado com os que estão ao nosso redor? Quais benefícios a sociedade desfruta de uma família estruturada? Quais benefícios você desfruta da fidelidade? Quando nós somos chamados para sermos noiva e não prostituta. Vamos ler no capítulo 3, a partir do versículo 16. Vamos continuar a leitura. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia a tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E o seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é um morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é um morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui. Seja, ó Deus, a tua presença neste momento também, como foi desde o início, Senhor. Desde, ó Deus, de que nós colocamos no coração, vamos te adorar, Senhor. Fale conosco, ó Deus, que nós tenhamos sensibilidade, que o teu amor seja abundante nos nossos ouvidos e nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Salomão, ele é filho de Batseba, ou algumas traduções de Betseba, viúva de Urias, que foi assassinado por Davi. Filho de Davi, que foi orientado a seguir os preceitos de Deus por seu pai. As instruções para que ele fosse um rei com prosperidade, com um rei de sucesso. Siga o Senhor, não abandone o Senhor.
os preceitos de Deus estejam no seu caminhar e nas suas decisões. O rei Salomão inicia então o seu reinado. Algumas pessoas dizem 15 anos, como sempre eu não gosto de entrar nessa disputa, mas se tem um consenso de 20 anos de idade, ok, então era um jovem com 20 anos de idade, de 970 a 930 a.C. foi o seu reinado. Ele foi o terceiro rei de Israel, escritor de livros como Provérbios, Eclesiastes e Cântico. No início do seu reinado, o Senhor lhe apareceu em sonho e lhe perguntou o que ele queria pedir. Peça-me o que quiseres, o que tem no teu coração. E ele pede sabedoria para guiar o povo, e aquilo agrada o Senhor. Ele o torna o mais sábio de todos os tempos. E também uma bênção extra que ele não havia pedido, ele se torna também o mais rico em seu período. Ele construiu o templo, construiu palácios, e logo no início do seu reinado, a prova vem para aquilo que Deus deu a ele. É muito comum nós iniciarmos alguma coisa, nós recebermos algo de Deus e sermos colocados à prova. E não é uma afronta somente, mas é saber o quão poderosa foi aquela palavra no nosso coração e no teu coração, para saber a disposição que você tem de acreditar naquilo que Deus fez por você, naquilo que Deus te deu e que Ele proferiu com a palavra dEle, que às vezes parece que somente a palavra não é suficiente, nós ainda não cremos, parece que precisamos que se materialize efetivamente. E quando vem se materializar, porque é a partir desse momento em que é colocado em xeque, colocado para você usar, muitos fraquejam. No versículo 16, diz que vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Eu pensando, na minha cabeça, o que estava fazendo ali 2 prostitutas? Por que me chamou a atenção isso? O que 2 prostitutas estavam fazendo em Israel? Eu tenho 2 prostitutas. Era o povo de Deus. E me aparece no cenário em que Salomão pede sabedoria, 2 mulheres, e a Bíblia relata que elas eram 2 prostitutas. E se viesse, hoje aqui para você, uma prostituta lhe pedir ajuda? Quando uma prostituta pede socorro, pede ajuda, poderia ter uma prostituta em nosso meio? Muitos se escondem por trás da prostituição. Será que há esperança para uma prostituta? Agora pensem na desordem social e moral da prostituição. O que leva a existir uma prostituta? O que leva uma pessoa a se prostituir? Aí você pode pensar muitos fatores. Naquele período, era comum, por exemplo, uma mãe solteira era expulsa e
a maneira como ela acreditava que poderia suprir as suas necessidades, dadas as dificuldades, e eu não estou falando que não existam dificuldades, desafios poderosos, difíceis, para uma mãe solteira, principalmente naquela época. Então era comum ser expulsa de casa, algum abandono, e nós podemos pensar também nos nossos dias atuais, com o aumento das drogas, em alguns lugares, legalizando as drogas. Hoje em dia, nós vemos Sodoma e Gomorra na TV, porque não só legalizam a destruição e a prostituição, como comemoram na frente de todo mundo. Se nós ligarmos a TV, nós veremos pessoas vibrando com a prostituição declarada. Mas nas famílias, quantas famílias não são prejudicadas por causa de temas como as drogas? A desobediência. Uma outra forma da pessoa ir para a prostituição é a suposta facilidade. Eu tenho facilidade em ter algo, não vai exigir que eu me esforce para estudar, mas a pessoa vai por esse caminho da facilidade. A prostituição representa a morte da família. A morte da nossa família quando nós nos prostituímos. E essa prostituição, se eu chamar, porque da mesma maneira me chamou a atenção, porque não foi só ali que tinha prostituta. Essa profissão que hoje tem de carteira assinada é como se já existisse. E ela era ali tolerada no meio. E existia essas pessoas. E em alguns momentos, Deus comparava o povo dele com a prostituta. Por que uma prostituta? Porque como nós somos noivos, a noiva de Cristo, ou nós somos prostitutas, poderia, ou alguém se uniria, que essa união que é dada de Cristo conosco, com uma pessoa que está na prostituição, seria como nós colocarmos uma cama cheia de lama e dissesse para Deus: deita aqui na minha cama que eu preparei para o Senhor. Está cheia de lama, cheia de prostituição. E não há dúvidas que a prostituição massacra a família. E não só massacra a nossa família, mas outras famílias. Os efeitos são sociais enormes. Então, essa nossa prostituição, quando nós não somos fiéis a Deus, no nosso culto, na nossa maneira de pensar, porque o adultério tem a ver com a prostituição. E Jesus eleva o adultério a você pensar. E Ele está elevando também a nossa mente quando nós constantemente pensamos naquilo que não é santo e alimentamos o nosso espírito, a nossa alma, nos prostituindo no nosso interior, contaminando a nossa cama, o nosso lar, e o lar que nós dizemos às vezes para Cristo, dizer assim: deita aqui nessa cama suja, que é o que o Senhor merece. É como se nós estivéssemos esfregando esterco no rosto de Deus. Mas o sofrimento humano não deixa de acontecer por causa dessa prostituição. Sofrimento e dor por onde passa. Ou alguém tem dúvida que a prostituição não faz isso? No sentido literal. Por isso é associado à nossa falta de fidelidade com Deus.
traz dor, morte, angústia, fica sem vida, vai se esfriando. O adultério é assim também, representado na prostituição. Sofrimento e dor por onde passa. A prostituição, então, representa para nós a morte espiritual. Morte para com Deus, morte e devastação na nossa vida espiritual, quando nós nos prostituímos. E prostituir é falta de fidelidade. No início, no versículo 2 desse mesmo capítulo, a Bíblia fala que, entretanto, que ele seguia o Senhor, Salomão, mas o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado o templo ao nome do Senhor. Essa concessão dada aqui por Salomão, nós, ao lermos esses versículos, nós temos que perguntar, você pode pensar assim, a Bíblia permitiu. Não, a Bíblia está dizendo qual era a justificativa para se fazer aquilo, mas os altos era um flerte com tudo aquilo que era dos ídolos, tudo aquilo que era da prostituição, que era fora. E ali já estava iniciando um perigo por causa de uma justificativa e uma concessão que se acontecia ali, aberta por Salomão. Esses altos, aonde eram oferecidos sacrifício para os ídolos, eram utilizados naquele momento ali para sacrificar a Deus. Muitas vezes, e aí na nossa família, nós, por justificativas, nós tocamos naquilo que nós não deveríamos tocar. Ou fazemos coisas que não deveríamos fazer. Liberamos coisas no nosso culto pessoal, às vezes de forma coletiva, porque se eu começo a fazer na minha casa, eu vou trazer para aqui. E contamina todo mundo. Assim vai ser na nossa família. Às vezes nós contaminamos os nossos filhos, os nossos amigos, a nossa família, esposa, esposo, por causa dessas concessões que nós fazemos com alguma justificativa. Eu estou fazendo isso porque senão não vai dar certo, porque senão não terei isso, porque senão eu irei sofrer, porque senão eu perderei o emprego, porque está todo mundo fazendo, como eu vou me divertir? Se não tem nada então para ver, vou ver o quê? Se não fizer isso, eu não terei prazer na minha vida conjugal. Aí concessões para pornografia, para prostituição. Filmes, revistas, né? Um dos maiores mercados, a empresa Playboy, parece que estava avaliado em um determinado período em quase 500 milhões de dólares. Então, isso na casa do bilhão aqui. O povo celebra e o povo consome a prostituição. Famílias sendo devastadas, sendo arruinadas por concessões que são feitas. Levantar outros altos é prostituição. Adorar da maneira que não se deve adorar. Nós precisamos estar aqui no momento com seriedade. É o Senhor que nós estamos adorando. E não nos rendermos a ameaças. A Bíblia também condena essa prostituição, condena esses autos, já era condenado. E nem com os alertas que nós temos, às vezes, dos nossos pais, dos nossos orientadores, nós não fazemos aquilo que é certo, nós levantamos esses altos na nossa vida. Nós cedemos para poder ter o prazer que é momentâneo, que é transitório,
que é limitado, que não te garante a vida. E não nos atentamos, por exemplo, se foi falado em Deuteronômio 7, 5 e 12. Não precisa abrir. Deuteronômio 7, 5 e Deuteronômio 12, 3. Fala sobre os altos. Sobre levantar esses altos. E em Salomão aqui se inicia essa tolerância que na história futura traz muitos problemas para Israel. Mas se então já estou na prostituição, eu estou sim acabado, e quando nós vemos essas prostitutas, é onde nós sentimos mais dificuldade, porque essas prostitutas representam todo ser humano. E ninguém aqui vai gostar de ser chamado de prostituta, mas representa todo ser humano no seu, pelo menos, início. Não há diferença entre aquele que está afastado mais e menos, no sentido da sua necessidade. O preço que foi pago foi o mesmo. Nós éramos, e é importante entender que se vem uma prostituta e precisa de ajuda, você, se hoje não precisa dessa ajuda porque já está em Cristo, mas você precisa diariamente ser fortalecido por Cristo, você entender que você é como essa prostituta, ou foi. Todos nós. Por que é importante nós entendermos isso? Porque nós entendemos e nós amaremos muito ao Senhor, porque quem muito perdoado, a muito se ama, e nós devemos amar o Senhor com toda a nossa força. Entender que Ele nos tirou da prostituição. E é Ele quem sustenta essa nossa família. E Ele está livrando a sua casa da prostituição. Disse-lhe uma das mulheres, no 17: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós, ambas estávamos ali. A esperança que uma vida traz. Quem não tem nada, perdeu a sua casa e nasce um filho. Já repararam a alegria que é aquele lugar? Parece que todos os problemas sumiram, porque de fato a vida deve ser celebrada, e a vida vem de Deus. É como se acendesse uma esperança no meio da desesperança, um ponto de luz. E para nos lembrar também que nós estamos vivos. Não só uma criança lembra da vida, mas ela lembra que você está vivo. E que essa vida foi Deus que lhe deu. E Ele tem um propósito para cada um de nós, para a nossa família, longe da prostituição. Pessoas, quando nós olhamos para uma prostituta, o sexo já não era mais por amor. Representa a frieza espiritual de quando nós nos prostituímos com outros deuses, com outros prazeres. O amor se esfria, a apatia espiritual domina o nosso coração. Quando o seu trabalho não te dá satisfação, nada na sua vida parece fazer sentido. Essas duas mulheres estavam assim. A sociedade distante, você com vergonha de mostrar a sua carteira de trabalho, porque se mostrar
ela é vergonhosa. A sociedade não te aceita. Mas, ao mesmo tempo, eu faço um parênteses para essa questão da sociedade. Ela não te aceita, mas ela te oferece aquilo que ela vai repudiar em você. A sociedade oferece uma coisa, mas te cobra outra. Parem para pensar nisso. Ela oferece libertinagem, mas no momento vai falar mal de você, vai te rejeitar. Pessoas em trevas profundas, essas prostitutas, às vezes a nossa família está em trevas profundas, ou está entrando em trevas profundas, acabada, sem sabor. Mas há esperança quando nós olhamos para a vida. Quem é a vida senão Cristo? Quando nós olhamos para Cristo, essas trevas densas, essa escuridão, nós temos esperança. No versículo 19, diz que o filho da outra mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Perdemos o que não cuidamos. Nós perdemos aquilo que não cuidamos. Não perca a vida de Cristo, que Ele ou imputou em você ou está tentando colocar no seu coração. Cuide dessa semente, regue, se empenhe em manter a semente de Cristo viva no seu coração. Muitas famílias são sufocadas por causa da falta de cuidado. E nós perdemos aquilo que nós, de fato, não cuidamos. A falta de cuidado permite que nós venhamos a perder algo importante na nossa vida e na sua família. Filhos perdem a comunhão com os pais por falta de cuidado, por desobediência também dos filhos, por não valorizar a família em que eles estão, por não valorizar Cristo, a semente do Evangelho na nossa vida. Somos sufocados, porque as pressões na família, na nossa vida, elas virão. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Não é se, é quando. Se só para o passado, se já aconteceu contigo. Algo que criou turbulência dentro de você, desesperança. Mas acontece com todos. Pais que perdem filhos, não cuidam, são displicentes. Perdemos porque nós não ensinamos. Quando nós temos a vida e nós precisamos ensinar, mas nós precisamos ter também sabedoria. Quando num casamento um não cuida do outro, não tenta superar as dificuldades, será que o casamento é fácil? Se você não entrou no casamento já sabendo que teria desafios, dificuldades, que em alguns momentos pareceria que você iria explodir. Supere as dificuldades. Cristo é capaz de te dar força. Invista no cuidado com Cristo. E o que nós também podemos fazer em meio a isso? Às vezes nós não cuidamos e nós ainda assim, ainda tentamos usurpar outra família. Você perdeu, você não toma decisões,
mas você tenta destruir outras famílias. A prostituição é assim. Às vezes nós fazemos consciente, às vezes nós perdemos a consciência. Só Deus sonda o coração de cada um aqui, para saber qual é o estado moral que nós nos encontramos. Às vezes está tão no automático que nós não temos vida. Essa mulher se levanta à noite enquanto a outra dormia. E ela nessa audiência com o rei, dizendo que ela tirou o filho dele e deitou nos braços aquele que estava morto, nos braços dela. Enquanto eu dormia, a vida saiu de mim. Enquanto eu dormia, aquilo que era para ser motivação, saiu. Cuidado com as suas amizades. Tome cuidado com quem você anda, ainda que não seja um versículo bíblico, mas como um ditado popular, diga-me quem andas que eu direi quem tu és. Espero que vocês não pensassem que isso fosse um versículo bíblico, né? Ninguém aqui pensava nisso, acredito aqui. Mas é uma verdade, não precisa ser versículo bíblico para ser verdade, mas devemos ter cuidado quando nós dizemos, a Bíblia diz. Cuidado com as suas amizades. Digo isso para os filhos, para as esposas e para os esposos. Nós sabemos que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou roubam. A criança aponta para o futuro. Abandone o passado. A vida, Cristo. Você pode plantar sementes novas que você irá colher coisas novas no seu tempo. Não fique no mesmo lugar, na prostituição. Tanta tristeza. Por que continuar no mesmo lugar que a outra prostituta? Que aquela amizade que você não consegue lidar e faz mal para você, que não fala dos preceitos de Deus e não te anima e não te encoraja a ser aquele que pisa e é abençoado o local. Não continue praticando as mesmas coisas do passado. Ande para frente, olhe para o caminho que Cristo colocou diante da sua família. Quando nós entramos na igreja, Jesus tem um futuro diferente para cada um de nós. Cada um que está aqui, que está nos ouvindo, Jesus tem um futuro diferente, promissor, e não tem idade para acontecer, porque Ele pode fazer em 2 meses, em 1 mês, o que às vezes não aconteceu em todos os anos da sua vida. E aquele que está firme, continue firme, porque a boa obra que Ele começou, a Bíblia diz que Ele termina. É Ele quem está conduzindo, aquele que Ele chama, Ele guarda, Ele cuida, Ele mostra o futuro, e nós precisamos olhar esse futuro que Deus tem para as nossas vidas, que Deus tem para a sua família, família que pode abençoar outras famílias, por onde passar, contagiar com o Espírito de Deus, porque você está trazendo esse Espírito de Deus para a sua família e para a sua casa. Você está assumindo uma posição de ficar, não fico mais na prostituição, não me deito mais no mesmo lugar de uma prostituta, eu não vou ouvir mais aquilo, não faz mais parte da minha vida, a minha vida agora é para frente, vou plantar sementes novas, e eu sei que a semente dará fruto no seu tempo, esperarei no Senhor. Ele te dá força para resistir esse período.
A vida que Jesus tem para você não morreu. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. O futuro está depois das trevas. As trevas não fazem parte daquilo que Cristo tem para você. E não é o melhor lugar para você tentar ver aquilo que Deus te deu. Eu preciso sair das trevas para enxergar. Na escuridão eu não consigo ver. Mas olhando para Cristo, que é a nossa luz, que faz dos nossos pés, eu posso ter uma condenação de morte, mas eu vejo vida, porque a vida de Cristo está acima de qualquer juízo humano. As promessas, a promessa de Deus, se nós estamos aqui, a promessa de Deus não morreu. O filho morto não é para você, não é teu. A promessa de Cristo é uma promessa de vida, é uma promessa para a tua família de libertação, de cura, de perdão de pecados, que Ele tira da prostituição e coloca em lugar de honra, de refrigério, um lugar onde você se sente acolhido e amado e protegido de todas as coisas que podem vir sobre você. Ainda que a morte te alcance, ela não resistirá à vida que está dentro de você, porque o próprio Senhor irá ressuscitar você no último dia. A promessa de Cristo vai além daquilo que nós temos aos nossos olhos naturais. Precisamos olhar na luz e não na escuridão, porque nós iremos nos perder. A escuridão não é o lugar para nós também tomarmos decisões. Acabou, não tenho mais nada. Mas se você está caminhando, se você está aqui, essa esperança não morreu. Tome decisões com clareza, na luz. A escuridão não decide a sua vida. E nós temos mais um exemplo que nós devemos fazer nessa transição, que nós estamos cuidando da nossa família, que nós estamos cuidando do nosso lar, tomando as nossas decisões. Lute pela sua família, lute pela sua vida, lute pelas promessas de Deus para você, porque no versículo 22, essa mulher falou, não, mas o vivo é meu filho, agora eu estou vendo. Agora você vê a promessa de Deus para a sua vida, o que Cristo tem para você, para a sua família, para a sua casa, o teu que é morto. E ela brigava, não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Às vezes tentam roubar a nossa esperança, e às vezes está dentro de nós. Roubar essa esperança. Já tive uma caminhada longa, por que me decidir agora pelo batismo? Ou para continuar depois de me batizar? Não deixe roubar a sua esperança. A semente que foi plantada por Cristo, que é o Evangelho da salvação e da paz, o inimigo tenta roubar, semear outras coisas. Não permita que seja roubado o tesouro que Cristo entregou em suas mãos. Trevas, drogas, adultério, mentira, ganância, doença.
através disso tudo, podem tentar te roubar. O diabo pode tentar falar: o seu está morto, já era para você também. Não entregue a sua família. Mesmo uma prostituta teve uma audiência diante do rei. E o rei ali representava o próprio Deus na terra. Mesmo nós nos prostituindo, nós podemos nos chegar novamente diante de Deus. Nós podemos falar com Jesus e tomar uma decisão e nos entregar a Ele. Elevar o nosso coração ao Senhor. Mesmo que eu tenha caminhado milhas e milhas, quilômetros e quilômetros, há tempo para eu tomar as decisões corretas. Nem sempre nós vamos entender o que Deus fala nessa audiência que nós temos com Ele. Nem sempre. Às vezes nós recebemos instruções e essas instruções fogem da lógica. Porque o rei indaga, uma diz que o filho é dela, a outra diz que o filho é da outra. Então faça o seguinte, me traga uma espada. Divide o filho vivo, dá para um e a outra metade para outro. Resolve essa situação assim. Uma espada que parece insensível, um momento insensível do rei. Como pode tal coisa? Às vezes nós vamos e queremos uma instrução para a nossa família, e parece que aquela espada não cai bem, porque vai matar algo que tem dentro de mim. A espada de Cristo, ela separa. Para onde você quer ir, da onde você estava. É uma espada que separa. Ela teve um filho, mas ainda era uma prostituta. Você tem a esperança, mas não consegue decidir. Está vivendo entre a esperança da vida e a prisão do passado. Jesus manda trazer a espada para você mostrar em quem você confia. Em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Até quando? Orientações que nós não compreendemos, nós não seguimos. A quem você ama, tome uma decisão. E essa decisão ela é diária para a nossa casa. Entregue tudo. Entregue tudo ao Senhor. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe um menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu seja dividido. Podemos ter as duas posições. E o diabo é assim. Você não tem mais condições, não há jeito para você. Você pode ter a posição de confiar em Deus e entregar tudo que você tem ao Senhor. Entregar o seu coração a Ele, sabendo: Senhor, diante da Tua palavra, eu entrego tudo e confio em Ti.
Não seja egoísta. Olhe para a vida de Cristo. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha vida. Lembre-se do amor que Cristo colocou dentro de você. Que nós não cheguemos ao ponto de esfriar e congelar, ao ponto de não enxergar a nossa frente e só ver trevas. Porque Cristo, quando nós olhamos para Ele, Ele destrói todas as trevas que possam existir na nossa frente. Não há trevas que possam resistir ao amor e à ação de Deus. Não há nada que o Senhor possa ser impedido, não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Cristo tenha feito na sua vida que as trevas podem aplacar. Pelo contrário, as trevas não resistem quando nós respondemos favoravelmente ao apelo de Cristo para sermos seus filhos e confiarmos nele. Ainda há esperança, porque o rei responde a essa mulher: dai a primeiro menino vivo. Esse amor dela, que ainda está aceso, salvou essa vida. E a esperança foi reacendida. Qual foi a decisão que ela tomou depois dessa mulher? Ela teve a palavra, ela fez a escolha certa, mas ela precisava não voltar para a prostituição. Nós podemos fazer escolhas certas em determinados momentos da nossa vida, mas precisamos tomar uma decisão de uma vez por todas. Se os líderes da nossa igreja morrerem todos, nós estaremos lá adorando o Senhor, porque nós somos do Senhor. Nós fomos chamados por Deus. E Salomão também tem algo a nos ensinar, porque foi difícil para ele dar aquela instrução, porque parece simples. Primeiro, nós sabemos que nós podemos confiar em Deus, e Deus pode trazer sabedoria para situações impossíveis na sua vida, e na sua casa e na sua família. Essa sabedoria de Deus é que vai fazer toda a diferença no seu lar, diante de uma causa impossível de você julgar. E todos verão, todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Que a sabedoria de Deus seja o seu guia em meio a estas dificuldades, em saber tomar as decisões corretas, as decisões que vão fazer a diferença para o seu futuro. Não volte para a prostituição. Diante de Deus, nós aprendemos que não há ninguém que não possa ter esperança. Não há quem se achegue diante de Deus em arrependimento, pedindo sabedoria, que do alto não seja revestido da sua graça, do Filho Jesus Cristo, que é quem nos salva, quem nos conduz. A sabedoria ajudará nas suas decisões pessoais, familiares, discernimento, visão e inteligência do Senhor farão a diferença no seu lar. Entregue tudo o que você tem ao Senhor nesse momento. Confie no Senhor para os seus desafios. Não morreu aquilo que Deus tem para você.
Nada pode matar ou destruir. Às vezes somos nós que estamos em trevas. Não há nenhum desafio, ameaças de morte, pecado, não há doença, não há nada que possa resistir à palavra de Deus e ao poder do Senhor na sua vida. Cada um de nós somos chamados para adorar o Senhor, a entregar tudo. Então entregue tudo ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, Senhor. Entregamos, ó Deus, tudo em tuas mãos, Senhor. Aquele, ó Deus, que tem uma causa para levar diante de ti, Senhor, nós colocamos, pedimos a ti, Senhor, que venha trazer sabedoria para os pais, para os filhos, para os familiares, ó Deus. Tira a dor, Senhor. Dê, ó Deus, o seu remédio, o teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, Senhor. Que ele possa sair daqui cheio de vida, Senhor. Cheio da tua presença, cheio do teu Espírito, Senhor. Cheio de esperança, Senhor. Enquanto há vida, há esperança, Senhor. Aleluia, bendito seja o Senhor, que adestra as nossas mãos para a guerra. Fique de pé, querido, nesse espírito de adoração, de entrega ao Senhor, de contrição. Ele é digno desta canção, só Ele é digno. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Quero ver vocês, aleluia. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Ele é digno. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Não há outro nome, aleluia. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, vamos do início, aleluia. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Cante mais forte, Ele é digno. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Eu poderia estar em qualquer Nome que é sobre outro todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável.
esse pacto com o Senhor nesta manhã. Oh, eu vou construir minha vida em Ti, Senhor. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar Somente em Ti. não vou ser abalado. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Outro como Tu, em quem eu possa confiar totalmente, totalmente. Faça essa entrega nesta manhã. Senhor, Te louvamos por essa palavra, por nos despertar, Senhor, para esse desejo de construir a nossa vida em Ti, Senhor, de estarmos a cada dia voltados para a Tua vontade, para a Tua palavra. Sim, Senhor, firmados nas Tuas promessas. Leva-nos aos nossos lares com essa palavra, frutificando em nossos corações, Senhor. Que logo mais também o Senhor se faça presente real aqui, Senhor. Nós Te agradecemos por esse momento e por essa manhã tão maravilhosa, Senhor, onde Tu estiveste aqui conosco, revelando-nos a Tua vontade e a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu posso ouvir um aplauso ao Rei dos Reis. Ele é maravilhoso, digno, digno, santo, justo e bom. Uma semana abençoada para você. Você que nos acompanha, que o Senhor esteja com você, guardando a sua semana. Deus te abençoe. Eu